Quando fechamos os olhos, ficamos atentos e atentas à nossa respiração. E essa atenção à respiração vai nos acalmando, se relaxando. Inspira profundamente e segura o ar. Exala. Mais uma vez. Isso. Última vez, inspire e segura. Isso. Lentamente, vamos abrir os olhos. Então, pessoal, hoje nós vamos começar um trabalho que eu quero fazer aqui nas meditações. Desculpem que eu tenho uma cadelinha que termina de comer e precisa ir no banheiro. Se eu não deixo ela ir no banheiro, que é fora da casa, ela tem prisão de ventre. Ela não faz em casa de jeito nenhum. E eu queria que vocês, se vocês pudessem, ter um caderninho para fazer anotações relacionadas às meditações que nós vamos trabalhar aqui até a próxima fase. Eu não sei qual vai ser. O que a gente vai fazer, basicamente, são investigações bem tranquilas na nossa consciência. Vou trazer temas para reflexão e depois, na meditação, vamos fazer algumas perguntas. E dessas perguntas virão reflexões, e essas reflexões podem levar a algumas respostas. Eu tinha planejado falar de um assunto, mas hoje me veio
ver uma pessoa me perguntar. Um outro assunto muito interessante, eu acho que é ótimo a gente começar por esse assunto, como eu sei que nada é por acaso, eu vou pegar esse gancho. Essa pessoa está terminando um relacionamento afetivo. Não sei se vocês já terminaram um relacionamento afetivo na vida de vocês, se vocês já começaram e terminaram. É um processo muito doloroso e que nos serve de muito aprendizado. E a pergunta é assim: preciso da sua ajuda para lidar com a dependência emocional. Esse é um assunto complexo. Primeiramente, eu quero perguntar para vocês, antes de sair falando, eu gosto de ouvir. O que vocês acham que é dependência emocional, na visão de vocês? Ninguém se arrisca? Dependermos da aprovação da outra pessoa para tudo. Esse é um aspecto. Perder a própria identidade. Faz sentido também. Carência. Sinto que é quando, mesmo sabendo que a gente não cabe no outro, interessante esse não caber, né? A gente insiste porque tenha algo ali que nos segura. E o que será que é isso que nos segura? É justamente a dependência. Já que precisa a pessoa para viver, falta de amor próprio. Não se enxergar mais como um ser individual e singular, não se sentir completo sem ter um parceiro. Achar que não consegue viver sem a pessoa, falta equilíbrio emocional, ter medo de arriscar sem nós mesmos. Eu vou dar uma introdução ao tema e aí depois eu vou puxar algumas coisinhas que vocês falaram. Tem muita coisa bacana. Primeiramente, vocês acham, na visão de vocês, que a segurança emocional nasce de maneira natural em todo mundo? A gente já nasce seguro emocionalmente? A gente já nasce forte emocionalmente, independente? A gente nasce assim, já pronto para brilhar, para tudo assim? De forma alguma. Nós nascemos extremamente vulneráveis. Bebezinhos que se pegar a gente que nasceu e colocar sozinhos num cantinho, o que acontece com a gente? A gente morre. Não dura muito tempo, na verdade. Se não tiver agasalho, por exemplo, um bebê que não tiver quentinho, qualquer coisinha pode desencadear um desencarne rápido. Então aí já nasce, já tem uma questão, né? A gente já vem ao mundo e se aquela mãe que nos pega, ou aquele cuidador, seja ele quem for, ou ela quem for, não nos dá nos primeiros anos de vida, principalmente ao nascer, principalmente ali até 3 anos, super até os 3 anos, mas ainda continua, né? Na verdade, ao longo da vida, mas vamos dizer assim que fundamental ali até uns 7 anos, primeira e segunda infância, a gente pode desenvolver, há muitos fatores que vão influenciar nisso, porque às vezes o cuidador não direto não faz, embora ele seja o principal, mas às vezes tem alguém ali, né, um vô, uma tia, que de repente vem e supre isso de uma maneira muito bacana. Mas nesses momentos da vida é onde a gente vai desenvolver a nossa segurança emocional. E não vem do fato da gente ser colocado à prova.
vem justamente do acolhimento. E, infelizmente, principalmente a cultura ocidental, achava que, muitas pessoas ainda acham que com 1 ano, 2 anos de idade já tem que começar a ser super educado, tem que começar a ter uma super disciplina, algumas coisas realmente a gente tem que ir colocando limites ao longo da vida, mas de uma maneira muito branda nos primeiros anos de vida. Se essa criança, se esse bebê, né, não se sente desejado, valorizado, amado, ele pode ir desenvolvendo uma dependência quando adulto, porque faltou ali naqueles momentos, certo? Então, isso a gente está falando de uma dependência muito grande, que pode surgir e tem várias maneiras, vários desdobramentos, nós não vamos entrar em detalhes. A questão é a seguinte: todos nós, de alguma forma, somos muito vulneráveis ainda. Todos nós, de alguma forma, temos essa famosa criança interior, que é muito dita, né? Que vem dessa historinha que eu contei para vocês agora. Todos nós temos isso e todos nós temos essa carência, todos nós temos um pouco de dependência. E num momento como separação de um relacionamento afetivo, isso vem com tudo. Porque o pai e a mãe eram aqueles que nos davam essa sensação de segurança, de amparo, de estou protegido na vida. A gente vai crescendo, o que os pais fazem com a gente? Segue tua vida, vai embora. Agora está um pouco mais difícil porque está tudo muito caro, né? É você vai se bancar sozinho, você acaba tendo que morar com outra pessoa, porque os imóveis, somente nas grandes cidades, estão caríssimos, tudo mais difícil. Mas, a princípio, é cobrado das pessoas esse segue, vai embora, né? Mesmo que não saia da casa, já não é tanta responsabilidade do pai e da mãe o bem-estar daquele ser, já com seus 20 e tantos, 30 anos, né? Se for o caso, estiver morando ainda na casa, já não é tanto assim a responsabilidade do pai e da mãe. Aí surge o quê? Nesse meio tempo? O que acontece normalmente? O que hoje também está difícil de acontecer. Surge um alguém, surge uma pessoa. Bem comum surgir alguém. E esse alguém, ele vem com uma promessa muito bacana. Vou substituir afetivamente, emocionalmente, o papel que os teus pais e você tiveram para você e você o que os meus pais tiveram para mim, que é segurança, apoio, parceria, saber que não está sozinho no mundo. E é o que muitas pessoas buscam. E não tem problema essa busca. Só que a gente tem que saber dosar ela um pouquinho, né? Também a gente não deve criar a ilusão de que nós vamos ser super-heróis, né? Superman, Mulher Maravilha. Não vai acontecer isso. Nós vamos ter vulnerabilidades. As situações na vida estão realmente desafiadoras com tudo que vem acontecendo e ter alguém ao lado pode ser uma boa ideia. A gente só precisa saber, né, como uma pessoa falou, se a gente cabe na vida dessa pessoa. Então, essa dependência emocional, essa carência emocional, dependendo de como foi os seus primeiros anos de vida, né, como a mãe ou o cuidador abraçava esse bebê, se ele pegava assim, dava aquele, ou se, ai meu Deus, não aguento mais ver essa criança. Às vezes acontece. É um misto, né, de não aguento mais ver esse bebê, não aguento mais ouvir ele, sentir, ter que cuidar dessa fralda, mas também os momentos de vir, de abraçar, acontece as duas coisas. Agora, se acontecer muito de não aguento esse bebê, não queria, pode ser que fique aí um machucado emocional complicado. E aí pode surgir uma dependência mais
severa, no caso de muitas pessoas. Aí vem, né, não se sentir completo sem ter um parceiro de forma alguma. Porque você desejar ter uma companhia, ter alguém com quem construir a vida, não é uma coisa ruim. É até inteligente. Estamos numa fase em que essa ideia, esse conceito, né, o do casamento para a vida toda, está bem mutilado, né? Cada vez menos fazendo sentido para as pessoas por uma série de questões. E a principal questão é o desejo. A gente tem uma dificuldade enorme de desejar a mesma pessoa por muito tempo. E o desejo, ele vai indo para um lado, vai indo para o outro, quando vê onde que eu tô, quem que eu desejo, o que que eu quero. Por que eu tô falando tudo isso, né, pessoal? Porque a gente vive se esgueirando na vida, muitas vezes, em busca dessa segurança. Também não é ruim, a gente só precisa dosar. Uma boa dose de segurança, de planejamento, de estruturar, de se organizar, realmente é muito bom. E pode ter uma pessoa no meio disso, que tenha os mesmos planos que a gente para isso. Mas, se isso fica muito exagerado, o sofrimento se torna muito grande também. Aí vem, por que que eu perco minha identidade? Uma pessoa falou assim, ó, perder a identidade. Por que que eu perco minha identidade? Bom, porque se eu ficar sem aquela pessoa, eu vou sofrer tanto que eu me transformo como ela quiser. O que ela quiser que eu seja, você, para que ela não vá embora. Talvez aí, nesse sentido, o custo vai ser muito mais alto do que ficar sozinho, porque essa perda da identidade, com o tempo, traz um sofrimento gigante. E aí eu vou depender da aprovação do outro, não porque eu realmente estou preocupado com o que o outro pensa. Eu só estou preocupado se o outro vai me abandonar. Então, se ele me aprovando ou não, ele está comigo, de repente eu não me preocupo tanto. Mas se a desaprovação dele ou dela incorrer em abandono, então daí eu me preocupo muito. Só fico, só fico feliz se estou com outra pessoa. Não é feliz, né? Nesse caso, assim, se for muito exagero, não vai ser felicidade. Vai ser uma ideia de segurança, de tranquilidade que é muito falsa. O que mais? Falta de amor próprio. Aí, esse negócio do amor próprio, eu tenho minhas dúvidas, sabe? O amor próprio é muito complicado esse conceito, e é muito falado. Porque, assim, eu quero perguntar aqui, sinceramente, alguém nessa sala acordou hoje pensando assim, eu vou acabar comigo mesmo. Eu vou, assim, fazer de tudo pro meu sofrimento, vou lutar para eu ficar numa pior. Alguém fez isso hoje? Ontem? Provavelmente não vai fazer amanhã. Então, ninguém, pessoal, é muito difícil que não tenha amor próprio. Todos nós nos amamos, todos nós queremos nosso próprio bem. Só que muitas vezes a gente acha que estar bem depende do outro, né? E aí vem essa ideia de não ter amor próprio. Só que o amor próprio, nesse sentido, também está incutido, porque se eu acho que eu preciso do outro para ser feliz, na verdade, o meu modo de ser feliz é com o outro. Eu ainda estou buscando a minha própria felicidade, apesar de estar errônea. Então, também tem amor próprio aí. Pode não ter um senso de autossuficiência, né? Ou de autonomia. Essa ideia de amor próprio é muito perigosa. Que daí as pessoas ficam nessa assim, ó.
Ah, não, agora eu vou pensar mais em mim, não vou ficar me preocupando muito com os outros, tenho que pensar em mim, tenho que me amar. E, na verdade, quando a gente analisa com profundidade, essa não é uma boa ideia. Porque o egoísmo é a fonte do sofrimento. A gente não pode confundir autonomia com egoísmo. E é muito fácil escorregar para o egoísmo com algumas frases, né, alguns jargões que a gente vê por aí. Falta equilíbrio emocional. Outro conceito dificílimo, equilíbrio emocional. O que é equilíbrio emocional, né? Eu acho que a gente se desequilibra muito tentando tá sempre equilibrado emocionalmente. Quando eu comecei meu caminho na meditação, eu vivi uma pressão interna gigante para estar equilibrado. Tinha lá meus 14, 15, 16 anos. Foi um início importante, foi bom essa pressão. Mas uma hora eu falei, nossa, essa pressão me causa mais dor, mais sofrimento do que se eu relaxasse. Nunca dependi do meu marido financeiramente, mas tinha uma grande dependência emocional até que me libertei. Foram 30 anos. Pois bem, muitas vezes a dependência material, ela surge em decorrência da dependência emocional. Então eu vou ficar aqui fingindo que eu sou dependente materialmente, quando na realidade a questão é emocional. A questão é estar sozinho. Estar sozinho é tão aterrador que eu prefiro ficar repetindo para mim e para todo mundo que eu não tenho como sobreviver sem essa pessoa. E aí eu não me dedico profissionalmente, eu não invisto em ter essa autonomia, essa independência financeira para ficar ali, né? Porque, gente, realmente eu acho que se a gente está bem, se a gente está com coragem, um senso de dar conta da vida e não precisar tanto dos outros, a gente se vira, a gente dá um jeito. A gente tem soluções criativas para situações materiais. Mas se a gente não se enxerga capaz, né? Capaz. E isso vem da dependência emocional, a capacidade. Então aí talvez seja melhor eu ficar aqui fingindo que eu dependo dessa pessoa materialmente. Medo da solidão, com certeza. É um dos sentimentos mais duros que um ser humano pode passar. Porque nós somos seres individuais, sim, mas nós somos, acima disso, seres coletivos. Uma das coisas que me fizeram mudar para prata, pode ter sido um pouquinho de ilusão minha, mas dá uma sensação, é de ver as pessoas ali nos aqueles lugares, conversar com as pessoas, perguntar como é que tá, como é que você tá. A pessoa pergunta para mim como é que eu tô, e aí a gente vê essa pessoa, torce por ela, né? Porque nós somos coletivos, a gente não tolera muita solidão, não. Muito bem. Eu gostaria. Né, Nara? Você mora no Rio de Janeiro, que é uma cidade grande. Já morei numa cidade grande, não tão grande quanto o Rio. Mas aquela sensação de fecha a porta do apartamento, acabou, não tem mais nada. No máximo falar um oi no elevador. E não falar mais com ninguém. Tá cheio de gente em volta, no condomínio, andando na rua, mas não fala com ninguém, não interage, não cria vínculo. Isso é terrível mesmo, como você escreveu. Pessoal, insights, o que vocês sentiram do que a gente está falando, pensando? Vocês estão
compreendendo? Escrevam aí. Então, pessoal, o que nós vamos fazer hoje? A meditação. Se vocês puderem, ir no caderninho de vocês, anotarem os insights de hoje. De repente, trazer uma reflexão do que a gente falou, né? Depois da meditação vão vir mais insights. Mas para ir construindo. Por que eu estou fazendo isso do caderninho? Parece uma coisa, assim, desnecessária. Mas a gente muitas vezes estuda, medita, reflete. E aí, quando a gente volta no mesmo ponto, também porque tem uma... A gente tem um tempo, né? Às vezes as pessoas se cobram muito. Ah, eu estou fazendo um monte de curso, estou estudando, estou meditando, estou fazendo um retiro espiritual, parece que eu não saio do lugar. Ou algumas coisas sempre voltam. Não é tão simples, a gente tem um tempo. Mas muito também é porque a gente não tem o costume de anotar, de fazer reflexões. Como diferenciar a autonomia do egoísmo? Nossa, isso aí eu acho que dá um tema para uns 3 encontros. Eu vou tentar ser sucinto. A autonomia tem mais a ver com um senso de capacidade. Então, eu dou conta, eu consigo. É uma ideia. Você olha para a vida e você diz assim: eu sou capaz. Eu sou capaz de trabalhar, eu sou capaz de viver, eu sou capaz de realizar essas tarefas. E isso vem desde lá da escola. Quando a professora passava um dever, e aí, de repente, eu tinha uma reação: meu Deus, não vou conseguir, vou copiar do colega, vou pedir para meu pai e para minha mãe, ou não, eu vou ser capaz, vou conseguir. E foi seguindo até a faculdade, né? Algumas pessoas vão criando defesas, então, eu não quero saber dessa aula, não quero saber de nada, não, isso aqui só me enche a paciência, e aí vai curtir, vai, enfim, coisas de adolescentes, né? E na faculdade também. Aí vem a vida adulta, dependendo da condição da classe social que a pessoa está inserida, isso acaba sendo também relevante, porque ela vai ter excelentes oportunidades. Mas se não, ela pode seguir com esse senso de incapacidade. Então, isso tem a ver com autonomia. E aí, se eu me sinto incapaz, há uma grande chance de eu querer me apoiar numa outra pessoa que se sente mais capaz do que eu. Há uma chance gigante disso acontecer. E aí se cria dependência. O egoísmo, ele pode surgir tanto na pessoa que se sente capaz, quanto na pessoa que se sente incapaz, que é uma disposição em relação ao outro e a si mesmo. Vou cuidar só de mim, dane-se o resto. Então, se eu estou bem, ótimo, não me importo com a felicidade ou o sofrimento do outro. Fico insensível às necessidades dos outros. E o egoísmo, hoje a gente sabe, até cientificamente, que é muito ruim para o ser humano. Isola o ser humano, isola a pessoa, não permite que ela se relacione com outros, crie vínculos profundos, e o que traz mais felicidade para uma pessoa são os vínculos mais profundos. São os tempos de qualidade que nós passamos com outras pessoas. Mesmo nós, eu sou uma pessoa introspectiva. Eu gosto muito de fazer coisas sozinho. Tenho inúmeras atividades sozinho. Mas a gente joga na memória os momentos mais felizes, um ou outro a gente estava sozinho. A maior parte a gente estava com outras pessoas. E a pessoa egoísta não vai conseguir criar esse vínculo, não vai conseguir viver situações positivas. Aí vai precisar desenvolver o altruísmo. E altruísmo é diferente de dependência emocional.
Porque quando eu dependo, eu faço para ser aceito e amado. O altruísta já tem um senso de capacidade desenvolvido e ele decide ajudar o outro, ainda por cima. Entende? É um assunto que a gente pode até falar um pouco mais sobre ele na semana que vem. Mas basicamente é isso. Nós estamos numa crise de saúde global mesmo, tanto física quanto mental, né? E tem muito a ver com essa questão da produtividade, o ser humano reduzido à sua utilidade, né? Quanto nós somos úteis. Útil a quem? A quem nós somos úteis? Produtivos. A quem nós somos produtivos? Na visão de quem? Aí a gente se reduz a isso. Você já viu que nós somos reduzidos, por exemplo, ao nosso trabalho, porque a gente só trabalha. Quem é essa pessoa? Qual é o trabalho dela? Qual a função dela? O que ela exerce? E ela mesma some. E aí as pessoas estão realmente surtando. Se você tem o seu trabalho, se você exerce uma função, todo mundo, né, de alguma forma vai ter que exercer uma função. Eu não li em voz alta aqui o que o Jonatas falou, né? Ele está falando das questões de saúde global, que está se aperfeiçoando, compreendendo algumas coisas, né? Da crise da saúde global. E a mental, sem dúvida, a maior epidemia do mundo é a depressão. Não é mimimi, gente. A pessoa se vê presa a uma rotina que ela não queria ter, que é reduzida a trabalhos repetitivos, em situações que ela não queria estar, normalmente desconforto, né? Ou muito quente, ou fica em pé muito tempo, ou fica sentado muito tempo. É estressante, cara. A gente vê os animais aí, se você submeter animais, qualquer animal, seja, pode ser rato, macaco, pode ser qualquer animal, coelho, começa a fazer ele repetir muita coisa, toda hora, toda hora, toda hora, fazer a mesma coisa. Tem bichinho até que morre, né? E por que que o ser humano seria diferente? Não seria. A gente também não aguenta. Acorda cedo, pega o ônibus, vai trabalhar, faz todo dia a mesma coisa. Vê que o dinheiro não dá conta, porque as coisas vão ficando mais caras. O salário não aumenta, agora aumentou um tiquinho de nada, né? E assim por diante, tipo, que vocês já sabem. Alimentação ruim, poluição e o desamor, né? Desamor, quem vive em grande cidade ainda vive com medo de ser assaltado, o estresse de poder ser assaltado. Meu Deus, imagina, gente, que loucura. Claro que vivemos uma pandemia de suicídio. Quem que quer viver isso? Ninguém quer viver um trem desse. Falta de ética no trabalho, falta de respeito, traição, egoísmo, né? Egoísmo no trabalho. Então, eu ainda tenho que vivenciar egoísmo. Gente querendo passar por cima de mim, roubar minhas conquistas, clientes que chegam com arrogância, estupidez, achando que tenho que servir a madame, o barãozinho. Complicado. Pois é. Mas veja bem, Nara, se você tem a possibilidade de mudança, mude. Quem sabe uma cidade no interior para você hoje não seria melhor? Muito bem, pessoal, vamos fazer a meditação então. A proposta é justamente ser encontros tranquilos,
que a gente possa refletir, momentos de silêncio, que vocês tragam. Ah, você tem apoio aí na sua cidade, né, Nara? Se tiver apoio, realmente daí não tem como. Melhor ficar aí mesmo. Que vocês coloquem as suas ideias, suas percepções. Vamos nos posicionar, fechar os olhos. Respirando profundamente, lembramos do tema de hoje. Muitas ideias, muitos pensamentos, desejos que surgem, e os desejos não são ruins. Se de repente surgir um desejo de ter mais paz, mais tranquilidade, mais união, isso é muito positivo. E ele pode, ou eles podem, levar você para lugares melhores. Talvez não amanhã, no mês que vem, nem no ano que vem ou nesse ano, mas em algum momento isso pode se realizar. Então não afogue os seus desejos. Não diga assim, isso é impossível, para mim não dá. Se for algo genuíno que vai fazer bem para você e para outras pessoas, deixe que viva, que se desenvolva dentro de você. Respiramos profundamente algumas vezes. E aí nós vamos agora analisar a nossa dependência emocional. Essa dependência pode surgir de várias formas. E ela está diretamente relacionada à necessidade de afeto, de interação, de troca, que todo ser humano tem. Muitos de nós, por medo e insegurança de não conseguir ter esse afeto, podem acabar se tornando dependentes em algumas áreas. Por exemplo, afetivo, relacionamento amoroso. Se quiser continuar de olhos fechados, pode continuar. Se quiser abrir, pode abrir também. Observe em você
Como se dá a sua carência ou dependência emocional. Talvez você precise investigar o seu senso de capacidade. O quanto você é capaz, do seu ponto de vista. Uma pergunta também interessante. Será que todos que se sentem capazes sempre? Será que é possível sempre se sentir capaz? Será que esse senso de capacidade vai crescendo conforme exercemos a capacidade que já temos? E a nossa necessidade de amor, de amarmos e sermos amados? Veja como está isso dentro de você. Você tem se sentido amada, amado? Tem podido amar? Tem desejado amar? Não de uma maneira apenas utópica ou, talvez essa não seja a melhor palavra, idealizada, mas o amor real no convívio, na troca.
Por fim, vamos direcionar aprovação, carinho e atenção para nós mesmos. Isso não é um ato de egoísmo. Isso sim seria um real amor próprio, um amor genuíno, um carinho, uma aceitação, uma aprovação que direcionamos a nós mesmos. Deixe surgir no seu rosto um sorriso sutil. Inspira profundamente, segura o ar. Exala. Mais uma vez. Exala. Mais uma vez. Exala. Alinhando os olhos. Obrigado, pessoal. Quem tiver à disposição, pode fazer suas anotações. Boa semana, pessoal. Semana que vem.